é um tema que nos apraz e me apraz particularmente muito, porque falámos de cidadania, falámos de ética, falámos de respeito, falámos enfim, de sentido de pertença e de uma pertença partilhada com o outro. E isto, para quem me conhece, sabe que faz parte dos meus valores. Mas como também é meu apanágio, para além de agradecer particularmente à doutora Teresa Dias pelo facto de calcorrear também este tema e estas conversas e estas situações, está sempre presente também para ajudar a ser. Mas queria que, para além de mim, desse umas palavras de boas-vindas a quem é responsável, que são estas duas senhoras, fundamentalmente, mas uma delas virá aqui para vos dar umas palavras antes de começarmos a falar. Portanto, eu sei que depois fica uma a olhar para a outra assim, quem? Não é? Portanto, eu podia-vos dar algum da minha falta de vontade em falar, não é? Portanto, mas anda cá tu, anda cá. Até porque hoje não vens de fato de treino, portanto. Obrigada. Boa tarde a todos. Um enorme obrigada pela vossa presença, por partilharem destas preocupações que são nossas, mas são vossas. Nós terminamos de fazer a candidatura à bandeira da ética pela terceira vez consecutiva, precisamente na segunda-feira, e o trabalho que está lá evidenciado e que é publicado é fruto de tudo aquilo que todos nós fazemos ao longo de 2 anos consecutivos. Portanto, acho que este tema vem de encontro àquilo que nós temos defendido, àquilo que pretendemos que a escola faça e, sobretudo, àquilo que nós queremos para os nossos alunos. Daí é uma agradável constatação ver que o auditório está quase cheio. Portanto, muito obrigada por isso. Convidamos a professora Teresa Dias, que é professora da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto e é também coordenadora do Observatório do Desporto, Educação e Comunidade. Este convite foi fruto de algumas palavras que eu ouvi da professora Teresa Dias e de algumas consultas e, portanto, achamos que era a pessoa mais indicada para nos ajudar. Portanto, um enorme obrigado. Espero que desfrutem, espero que partilhem muito das nossas conversas aqui, porque têm características um bocadinho diferentes daquelas palestras ditas normais a que estamos habituados e, portanto, contamos com a vossa colaboração também para partilhar todas as nossas experiências e as nossas ansiedades, às vezes os nossos receios. Tá? Obrigada a todos. Ora então, muito boa tarde a todos e a todas. Dizer-vos que é um gosto muito, muito grande estar aqui nesta escola, por vários motivos e por várias pessoas, essencialmente também pela forma como esta ação foi preparada. Realmente foi preparada de uma forma colaborativa e que nós pensamos em conjunto que vai ao encontro dos vossos interesses enquanto escola e nomeadamente enquanto ethos escolar, principalmente nesta construção do que é ser, não é? Aprender a ser ou vivermos o nosso ser, não sei, depois se calhar o professor Paulo poderá corrigir-me. Dizermos que sim, o grande objetivo é nós termos aqui uma mesa redonda, portanto, eu vou, nesta fase, vou só moderar, está bem? Vou fazer aquele papel assim chato de pedir-vos intervenções, mas depois cortar-vos um bocadinho a palavra, que é para termos a oportunidade de irmos abordando vários temas, está bem? E a primeira intervenção que vos vou pedir, porque foi realmente uma das formas que nós consideramos que seria importante, era termos diferentes representantes que nos falassem sobre o que é isto, cidadania, participação, justiça social e inclusão, principalmente hoje, principalmente focado naquilo que é
uma grande diversidade de alunos e, consequentemente, das suas famílias também, aos quais nós damos respostas nas nossas escolas e especificamente nesta escola. Portanto, eu vou pedir que em 2 ou 3 frasezinhas cada um dos meus colegas se apresentasse, está bem? Porque melhor do que eu, e para não cometer nenhuma asneira, já fiz ali uma pequenininha, mas disfarcei-a bem, ok? Vou pedir aos meus colegas que se apresentem muito rapidamente e vamos começar a nossa conversa, está bem? Pode ser? Sou Devanshi, estou aqui em Portugal há 7 anos. Venho da Índia e aqui estou para ajudar a nossa comunidade a integrar mais pessoas que necessitam de ajuda. Ok, eu chamo Palmira Rodrigues, acho que a maior parte de vocês me conhece, portanto foi um gosto voltar aqui, nomeadamente pelo convite da GI e da Quitéria, e vamos conversando sempre. Portanto, dizer que sou Paulo Mota é uma novidade para vocês, não é? Portanto, mas basicamente estou aqui pelo desafio da GI, mas não podia deixar de estar porque, como eu vos disse, o tema é-me particularmente grato. E por isso, mais do que estar aqui eu e do que nos apresentar, o gosto que nós temos é que a Devanshi se tenha apresentado, porque é o sinal de que nós somos comunidade, e somos comunidade para todos e por todos, portanto. Muito bem. Ora, assim, depois de uma breve apresentação, e vocês portaram-se muito bem nesta primeira ronda, não é? Pronto. Vamos, se calhar, só fazer uma pequenina introdução para passarmos já à primeira pergunta, está bem? Dizer-vos para a plateia que aqui está, e é bom ver a plateia assim cheia, com alunos e com professores, alunos e alunas, professores e professoras sempre aqui juntos, dizer-vos que realmente o professor Paulo utilizou a palavra comunidade, e é verdade que a comunidade escolar, a comunidade educativa, o espaço escola, que é mais do que um espaço físico, é também um espaço relacional, é um espaço de acolhimento, é um espaço de integração e de inclusão, mas que tem vindo a ser um espaço cada vez mais complexo, não é? Na verdade, nós estamos num mundo de globalização, em que realmente a transformação social é provocada por fenómenos, tem vindo a ser provocada por fenómenos sociais, políticos e ambientais, alguns dos quais nós temos que refletir ou temos que ir refletindo sobre eles cada vez mais, principalmente nestes últimos 2, 3 anos a esta parte, ou vá pós-pandemia, e a escola tem sempre um papel de destaque no fazer criar consciência crítica, no fazer refletir, mas essencialmente naquilo que é o acolhimento que estes fenómenos sociais e políticos fizeram acontecer também na nossa sociedade portuguesa, que são os fluxos migratórios que têm vindo cada vez mais a aumentar, não é? Em diferentes figuras. E é um bocadinho sobre isso que nós vamos falar aqui. Como é que a nossa comunidade, o nosso espaço escola, não é, pode de alguma forma incluir ou integrar para incluir esta diversidade que caracteriza as nossas escolas hoje em dia, está bem? Portanto, eu ia começar, só para a Devanshi, já há bocadinho foi a primeira, vou começar pela professora Palmira, pode ser, para a Devanshi também se ir apropriando, que escolha, por favor, uma das bolas que aqui está presente, só porque foi tudo preparado pela equipa de Educação Física da casa e, portanto, nós vamos ter aqui, a cada bola está associada a uma pergunta. E essa bola é uma bola de rego, e sim senhora, que está cheia. Eu tinha trazido uma vazia. Professora Palmira, de uma forma assim muito, muito específica, como é que podemos educar para a empatia, garantindo que a compreensão do outro não seja apenas um conceito, mas uma vivência que transforma a comunidade educativa? Educar para a empatia.
com esta gente bonita que temos aqui? Basicamente é esta a pergunta. Estou aqui, mas vou sempre fazer o papel de advogado do diabo. Eu não sei se se educa para a empatia não se sendo empático, em primeiro lugar. Portanto, eu acho que a primeira forma de educar para a empatia é ter empatia para com o outro. Esta é a primeira, para mim, a primeira forma de educar. Depois é respeitar o outro e perceber o que é que o outro me traz de bom para mim e até se calhar de mau e perceber se isso é mau ou não é mau. Depois, há todo um conjunto de práticas que se podem ir fazendo, construindo pouco a pouco, que passa exatamente sempre por isto, que é ouvir o outro. Não sei se no momento em que nós estamos, esta seja uma tarefa muito fácil pela escola. Primeiro porque todos nós também temos os nossos preconceitos, e às vezes é difícil lutar contra os mesmos, e por outro lado, porque as redes sociais, a própria televisão, os políticos, ou alguns deles, se calhar são demasiado fortes para nós, ou não são demasiado fortes, mas são um grande entrave a essa a educação para a empatia. Eu concordo com a professora, porque para educar uma pessoa, a pessoa tem que entender que ele precisa de ajuda, porque mudar alguém não é fácil. Em dia a dia nós podemos ver que para uma coisa pequena também nós precisamos de entender que precisamos de ajuda. E entender que nós estamos errados é difícil. Por isso, para educar hoje em dia a nossa comunidade, que as pessoas que vêm de fora precisam de um pouco de empatia, porque se eles estavam no lugar deles, de certeza necessitavam de ajuda, que aquilo está a ajudar, porque eles não conseguem entender, meter em lugar do outro. É preciso entender isto, porque pode acontecer com nós todos. Talvez foi a decisão daquela pessoa que tive que vir aqui, ou foi uma obrigação, porque não tinha uma outra opção. Por isso, nós temos que entender que o outro também precisa de ajuda, como nós também, em qualquer área. Espetacular. Então já temos aqui ouvir, a empatia, educar, é um bocadinho... educar para a empatia é um bocadinho este conceito de saber ouvir, saber escutar aquilo que os outros pensam. Também o pôr-se no papel do outro, que é fundamental. Professor Paulo, o que é que nós temos aqui a acrescentar à mensagem já tão importante que a professora Palmira e a Devanchi nos disseram? Pronto, fica sempre a tarefa mais difícil, porque depois das coisas ditas, apetece-me dizer que há um dado muito, na minha perspectiva, muito importante naquilo que é a empatia, que é dar sem esperar receber. E, portanto, nós e na escola temos muito que emprestar um bocadinho disto. Nós somos profissionais de educação, sabemos que somos muitas vezes, a nossa vida profissional é dificultada porque se passa lá fora. Nós aqui às vezes construímos muros que se destroem lá fora. Estamos a transmitir valores que são completamente e sistematicamente violados lá fora. E nem sabemos neste momento em que estamos aqui se alguém vem aqui buscar algum elemento e leva-o embora para outro sítio qualquer. Estamos nesta fase. E, portanto, isto é muito difícil. Não é? Portanto, agora, temos que ter a noção que na nossa missão, dar é muito mais do que esperar receber do aluno alguma coisa. Nós temos que dar. E de certeza que se dermos, com esta vontade de dar, nós vamos receber.
não tenho dúvidas nenhumas. Podemos é não receber exatamente aquilo que é a nossa expectativa, mas vamos receber aquilo que o aluno nos tem para dar. Portanto, queria acrescentar só isto. Muito obrigada, professor Paulo. Eu estava aqui a pensar que efetivamente... excelente, obrigada. Que efetivamente, mais do que realmente um conceito, como vocês mostraram, estamos a falar de ações. Até estamos a falar mais do que de expressões e sentimentos, estamos a falar de ações, não é? Este conceito de empatia, quando nós ouvimos, somos capazes de ouvir o outro, quando somos capazes de tomar o lugar do outro para perceber o que é que se está a acontecer e principalmente quando nos dispomos sem esperar nada em troca, e não é só para os alunos, se calhar é entre nós todos, enquanto colegas, enquanto comunidade educativa que somos, são realmente formas fundamentais de pensarmos como é que cuidamos uns dos outros, não é? A empatia neste sentido também, que um bocadinho da ética do cuidado. Muito obrigada pela vossa participação nesta primeira ronda, eu acho que saíram muito bem, parabéns para já, uma salva de palmas para eles, muito bem. Preparada? Então agora vamos convidar a Devanchi a pousar a bola de rugby e a escolher uma outra bola. Uau! Não vamos aqui a falar de clubismo, está? Mas eu diria que esta é uma das minhas bolas preferidas, mas ninguém está a ouvir nada disso, ok? Muito bem escolhida, Devanchi. Claramente, muito bem escolhida. Pois então, pensando na bola de basquete, pensando um bocadinho na tua experiência pessoal, ok? Como é que tu consideras que nós podemos transformar o dia-a-dia da escola, não é? Que se passa na escola, como é que nós podemos transformar a diversidade, porque nós somos todos diferentes uns dos outros. Deixa eu ver se eu consigo encontrar dois gêmeos verdadeiros aqui neste meio. Tu consegues? Não, pois não. E mesmo os gêmeos verdadeiros não são iguais. Portanto, pensando um bocadinho nesta diversidade que aqui está presente em representação de toda uma escola, ok? Devanchi, como é que tu conseguias perceber a escola, o que é que tu achas que faz falta aqui na escola para ela ser um espaço de encontro entre pessoas e de inclusão social? Podes falar um bocadinho da tua experiência, se quiseres, quando cá chegaste há 7 anos atrás, o que é que tu encontraste, o que é que tu sentiste falta? Neste momento é esse o espaço para ti. Força. Quando eu cheguei em Portugal, foi muito difícil porque para mim e para os meus pais, porque nós não sabíamos comunicar e era um espaço totalmente diferente, um espaço que nós não conhecíamos, e faltava muita ajuda. Muitas pessoas pensavam, só traduzir as coisas ajuda, mas não. Traduzir as coisas não ajuda, porque muitas vezes o tradutor também não funciona. Funciona duas pessoas podem entender sem saber a língua dos outros. É só ter uma emoção de entender e ajudar, como o professor falou, e é isto. E consigo entender que quando as pessoas chegam de outros países, em qualquer outro, que não é deles, eles precisam de ajuda e nós podemos ajudar eles como nós entendemos. Não é preciso saber uma forma correta de ajudar, porque ajuda pode ser em qualquer forma, não é preciso especificar, porque nós não sabemos qual é a ajuda que ele quer. É preciso comunicar e saber ouvir aquela pessoa, porque saber ouvir é mais forte do que ajudar, porque uma pessoa consegue sentir bom só explicar a situação dele. Pode ser que vocês não conseguem ajudar, mas ajuda se vocês estão a ouvir o que ele está a sentir. Muito bem, espetacular. E eu agora, só para não seguir a mesma ordem, vou passar aqui ao professor Paulo, para ele não dizer que fica com a missão mais difícil. Mas, na verdade, quando falamos de diversidade, falamos não só de diversidade ao nível cultural, ao nível nacional, também muitas vezes falamos de diversidade ao nível mesmo religioso ou até mesmo político.
como é lidar ou como podemos transformar este nosso espaço, e exatamente na ligação com o vosso lema da escola, num espaço de inclusão e de encontro. Ora bem, eu acho que será muito fácil se entendermos que nós deixámos de ter uma identidade muito localizada. Portanto, nós hoje somos do mundo. E depois uma das coisas que me aflige, honestamente, é que nós somos um país de imigrantes, não é? Um país de povos, somos um povo que se lançou para fora de uma forma esmagadora. Há localidades de Portugal que basicamente saíram em debandada. Não é? E ainda temos alguns resistentes que não entendem que também podemos receber. Também temos de receber. Porque, na verdade, dizermos que somos portugueses hoje até se calhar não está na moda. Não está na moda, não é? Se calhar dizermos que somos europeus também não. Portanto, nesta perspectiva, aquilo que me parece é que nós, na escola, temos que ter a noção de que receber pessoas é uma oportunidade que nós temos para irmos mais além, para percebermos mais como funciona o mundo, para percebermos usos e costumes, para percebermos tradições, para percebermos um conjunto de coisas que nos vai, provavelmente, colmatar a nossa aculturação, porque muitos de nós são aculturados relativamente àquilo que se passa depois da nossa porta, não é? Aliás, eu diria, não é? Há um conjunto de pessoas que, saindo da porta, fica perdido, porque saiu daquilo que é dele. Hoje, a escola tem como missão, ou deve ter como missão, dizer que nós temos mesmo que sair da porta. Nós temos que sair da porta, e a porta é uma extensão daquilo que temos dentro. E por isso, não me parece que seja difícil todos nós percebermos que, claro que temos que entender que há pessoas resistentes em várias situações, há fundamentalismos, há um conjunto de coisas. Estamos a falar de situações que devem fazer parte da escola. A escola como instituição, como organização, não é? Não faz sentido que jovens que vêm de outros meridianos, muitas vezes chegam cá não por vontade, mas por razões várias, não é? Nós, se nos colocarmos no lugar do outro, diríamos assim: o que é que eu faria se fosse para a Índia agora? E eu recordo aqui uma pessoa que me diz muito para vos dizer o seguinte: o ex-diretor desta escola uma vez foi de Erasmus para a Lituânia. O nosso diretor não falava outra língua que não a língua do Futebol Clube do Porto. Basicamente falava a língua do Futebol Clube do Porto. E diz ele que esteve com o colega lituano, na altura, penso que era em Kaunas, ao marido da colega, e teve 2 horas a fazer sauna. Os dois, naked. E então, diz ele, eu tive 2 horas a conversar, não dissemos uma palavra. Portanto, e é isto, eles conseguiram interagir, as pessoas conseguem, era o que dizias, consegue-se interagir e a língua não é exatamente o grande obstáculo. Pode ser, mas não tem de ser. E por isso, porquê? Porque ambos estavam disponíveis para se entregarem, não é? E para conseguirem, e para se entenderem, para que a coisa acontecesse. E o que é facto é que tu estavas lá, não foste? E, portanto, ele disse, eu tive 2 horas a conversar com ele e não disse uma palavra. Portanto, isto é objetivamente verdade. E, por isso, acolher as pessoas... Eu acho que a riqueza que esta escola tem, e que outras escolas terão mais até, em ter pessoas de vários meridianos, é incomensurável. E aqui tenho que exaltar a Marta, porque foi a mentora do Clube da Interculturalidade, que em boa altura nos propôs, porque é de facto uma oportunidade absolutamente extraordinária, e basta falar com eles, se nós falarmos com
com todas as pessoas que vêm de outros meridianos, sentem exatamente isto. Nós damos passos larguíssimos naquilo que é, pá, venham, vocês são nossos irmãos, vocês acrescentam valor àquilo que nós podemos dar e saber mais. Por isso, é muito fácil se a escola entender que a vinda de qualquer pessoa é sempre uma dádiva, não é? E nunca será, se calhar, um problema, não é? Se nós quisermos. Muito obrigada, professor Paulo. Antes de passar a palavra à professora Palmira, esta perspectiva que a Devanshi traz de que, efetivamente, mais até do que comunicar, é o perguntar, é o saber ouvir, não é? Que já há bocadinho tinha sido reforçar, porque mesmo perguntando, as necessidades não são iguais, não é? Ou mesmo tentando comunicar, não são iguais e nem sempre nos entendemos. E depois esta perspectiva que o professor Paulo acaba também por reforçar e que já é a segunda vez que é aqui falada, e eu vou reforçá-la novamente, que é a perspectiva do outro. Realmente, quando nós vamos para algum lado, primeiro sim, eu tenho que concordar consigo, nós estamos um bocadinho esquecidos que somos um país de imigrantes e que muita gente foi de avanço para outros países e fomos sempre recebidos, ou bem recebidos. Mas agora não era isso que eu ia falar, esta experiência da disponibilidade para ouvirmos os outros e para conversarmos. E esta experiência que acaba por reportar acontece na Lituânia, mas também é típica na Finlândia. Eu tive uma experiência semelhante, porque as reuniões eram feitas, ou melhor, nos coffee breaks das reuniões, nem sempre é assim muito agradável, porque nós não lidamos muito bem com o nosso corpo muitas vezes, mas sim, há momentos de reunião, tanto estamos num momento de trabalho, como de repente estamos numa sauna, e na sauna estamos todos 100% disponíveis porque estamos expostos. Isso não implica que não consigamos fazer amigos, ter boas conversas, fazer boas partilhas em todo o lado. Professora Palmira, espaços de encontro e espaços de inclusão nesta comunidade. Olha, eu então vou voltar à parte prática e ao reforço da ideia de ouvir o outro. E eu começaria por me lembrar de uma atividade que uma colega de português, Ana Joanes, que não está aqui, fez o ano passado com uma turma que nós tínhamos em comum, com duas que nós tínhamos em comum, que fez uma atividade em que os alunos tinham que pegar num objeto e falar sobre esse objeto. E isso implicou todo um conjunto de emoções que vieram ao de cima. E acho que foi, e eu penso que está aqui uma aluna que teve essa experiência também, mas eu acho que foi uma descoberta na turma de muitos alunos e uma descoberta para a professora. E como partilhou com os outros colegas, foi outra descoberta, até porque era uma turma que tinha alunos de diferentes áreas geográficas, e foi uma forma também dos alunos se conhecerem e partilharem e, acima de tudo, escutarem, porque eu acho que é importantíssimo o que disse a Devanshi, quando refere a necessidade de ouvir o outro. E quando ela diz que às vezes não é preciso, que o tradutor não é suficiente e que não é preciso explicar, que às vezes basta ouvir. Se calhar seria importante, a escola sei que tem tem mentoria, e tem mentoria para alunos que têm dificuldades de aprendizagem, digamos, ou até, digamos, de interação social, mas eu acho que se calhar seria uma aposta eu não sei se a palavra correta será esta, mas era em construir mentores, exatamente para estarem aptos e preparados para ouvir exatamente alunos que venham para este espaço e que não sabem o que é isto, não só alunos de outras áreas geográficas, de outros países, de outros hemisférios, mas se calhar até alunos de outros espaços socioeconómicos, em que muitas vezes isto também se torna difícil, porque nós, quando falamos de inclusão, não podemos só estar a falar de inclusão, acho eu, dos alunos que vêm de outros espaços geográficos, mas também de outras áreas e que procuram esta escola com uma forma de, ainda, pseudo-ascensão social.
espetacular. Eu acho que eles merecem uma salva de palmas. E espetacular, porque tenho que vos dizer, embora eu tenha preparado uma apresentaçãozinha final para sistematizarmos algumas das ideias que aqui estão a surgir, vocês estão a facilitar imenso o meu trabalho. Ok? Portanto, muito obrigada desde já. Vamos passar agora aqui ao professor Paulo e pedir-lhe que escolha gentilmente uma bola, sem clubismos, pronto, mas eu já... Eu a bola aqui a escolher, eles não falaram, mas eu vou falar. Eu a bola aqui a escolher era a de rugby. Nunca joguei federado. Por isso, mas como já foi escolhido, eu vou escolher a de handball porque joguei handball. Mas de qualquer maneira, porque é que eu escolheria a de rugby? Se vocês repararem, quem vir um jogo de rugby nunca viu e começa assim, isto deve ser a coisa mais deseducada, mais desrespeitadora, isto é inacreditável. Pois não disseste, mas estou a dizer eu. Eu queria escolher essa porque é de facto a modalidade onde se fazem disputas sérias, mas com fair play extraordinário. E quando digo fair play, digo respeito pelo outro. Mas é a modalidade que criou a terceira parte. Portanto, o jogo tem duas partes e há uma terceira parte. A terceira parte, as equipas encontram-se festivamente, não vou dizer o que bebem, em verdadeira partilha, que é muito difícil hoje em dia. Nós fazemos isso em qualquer disputa. Muito difícil. Porque nós parece que somos inimigos de qualquer coisa. E para haver um jogo tem que haver alguém que jogue connosco, senão nós jogamos sozinhos. Não é? Portanto, para haver um jogo contra alguém, eu costumo dizer, ali como o meu amigo Mário, nós não jogamos contra, nós jogamos com. Porque se não houver o outro, eu não jogo. Ponto final, mais. Se eu ganhar, eu tenho que valorizar quem perdeu, porque se ele não perder, eu não ganho. Portanto, ele é importante. Portanto, eu escolhi o handball porquê? Não só porque joguei, mas o handball assemelha-se muito ao rugby. Para quem vê jogos de handball, aquilo é sério. É sério, mas é com fair play absolutamente extraordinário também. Portanto, queria só introduzir isto numa forma de... E depois é porque é a bola mais pequenina que está aqui, é mais fofinha. Exatamente. Então deixe-me só fazer só um pequenino um acrescento. Na verdade, eu trabalhei no âmbito do observatório, também trabalhamos com as escolinhas de rugby da Trofa, e eu aprendi muito com o rugby, era um desporto sobre o qual eu não sabia nada. E, na verdade, há outra característica, se me permite acrescentar, que o rugby tem. É a única modalidade que a bola é jogada para trás. Ok? E o que é que isto quer dizer exatamente? Era este e outro aspecto a seguir. Quer dizer que a equipa tem que acompanhar necessariamente o jogador que vai à frente, porque o jogador sozinho que vai à frente não é nada se não tiver quem receba a bola atrás. Não é? Pronto. E nós estamos a utilizar várias metáforas associadas ao desporto, que vão ser muito valorizadas daqui por 15 dias, mas que também é estratégico, não é? Esta ideia de que eu até vou a correr à frente e levo a bola comigo, não é? Mas se efetivamente não for acompanhada, não tiver uma rede de suporte atrás de mim, a bola só por si não me ajuda em rigorosamente nada. Há outra característica que o rugby tem, aqui vão-me perdoar os professores de educação física porque eu não sei as regras todas, mas tem a ver com os valores do rugby. Um dos valores do rugby tem a ver com as discussões e com o questionamento da própria arbitragem, que se a minha memória não me falha, não é permitido. Não é? Pronto, as regras são claras, as regras têm que ser cumpridas e há coisas que são inquestionáveis. Bom, eu também gosto bastante do rugby neste sentido figurado, e se calhar até foi alguma... Vou-lhe já passar a palavra para a professora Palmira poder acrescentar a escolha da bola de rugby, mas não desfazendo, gosto muito do handball, do basquetebol e obviamente também continuamos a respeitar o futebol e as outras modalidades desportivas. Mas isto agora, vamos voltar aqui à grande questão que eu gostava de vos fazer e estamos quase a terminar esta parte, está bem?
e é para o professor Paulo. E o professor Paulo fala, a professora Palmira tinha falado não só comunidades diversas ou de diferentes nacionalidades, mas também comunidades oriundas de diferentes geografias, mesmo dentro, ou de diferentes comunidades, mesmo dentro aqui da nossa zona de proximidade, não é? Professor Paulo, como é que a nossa escola, esta vossa escola que eu já estou a vestir a camisola, pode lidar com preconceitos ou com ideias pré-concebidas que estão instaladas, muitas vezes, se calhar nem correspondendo a uma verdade, não é? Mas ajudando alunos, ajudando professores a reconhecer que todas estas diferenças, não é? Não prejudicam, mas contribuem para acrescentar valor. Foi uma das expressões que eu penso que o próprio professor Paulo utilizou. O que é que nós podemos fazer para desconstruir estas ideias pré-construídas? Muito bem. Só apenas um acrescento àquilo do rugby. O rugby é acompanhado não só para trás, mas para o lado. A bola só não pode ser passada para a frente. Pronto, mas quem vai ao lado também nos vai acompanhar. Quem vai à frente, já vai à frente. Mas sim, há uma coisa que é fundamental. Uma coisa que é fundamental. Nós temos que nomear as coisas. Nós temos que não ter medo de falar delas. Este é o problema. E muitas vezes a forma que nós encontramos para minimizar as coisas é furtarmos-nos de falar do problema. Eu sou uma pessoa, para quem me conhece, eu não falo muito em problemas, eu falo em desafios. Portanto, nós temos desafios, problemas. É discutível, mas... Agora, aquilo que nós temos que fazer objetivamente é encontrando uma situação, e sim, a Palmira tem toda a razão, aquilo que disse, nós não falamos só da integração de pessoas que não são nacionais, nós falamos de integração de todas as pessoas. E mesmo pessoas que são do meu bairro ou minhas vizinhas podem ser muito diferentes de mim, sendo nacionais. Portanto, eu posso-vos dar exemplos práticos, para além de teorizar, posso-vos dar exemplos práticos. Há coisas em que nós sabemos que vão acontecendo, mas que não permitimos que aconteçam na escola. Portanto, nunca nos furtamos em enfrentar. Que são questões de xenofobia, seja ela qual for, de género, o que for. E o respeito pelo outro é inegociável. Estes são os princípios, os pilares fundamentais. O respeito pelo outro é inegociável. Ou seja, não interessa o que o outro é, eu tenho que o respeitar. Dentro desta situação, quando as coisas acontecem, nós temos que tratá-las desta forma e tratá-las publicamente. Fazer com que as pessoas percebam que estamos a tratar de uma situação que não é, digamos assim, que não é sustentável nem sustentável. Não é possível que alguém, por ser diferente de mim ou diferente de qualquer coisa, não consiga andar onde eu ando, não consiga falar como eu falo e não consiga ser crítico, não consiga ter voz, portanto, não faz sentido. A principal ação, na minha perspectiva da escola, é que nessas situações nós devemos abordá-las de uma forma direta e coletiva. Porque, na verdade, muitas vezes, aquilo que acontece é que são... Exemplo que não tem diretamente a ver com isto, mas vamos dar um exemplo claro. Nem todos nós, adultos que trabalham nas escolas, enfrenta de frente uma situação que eu vos vou relatar. Há um aluno que vai à nossa frente e deita qualquer coisa para o chão. Muitos de nós, porque está habituado a ouvir o Carlão a cantar aquela música de Assobia para o lado, assobiamos para o lado. E assobiamos para o lado porquê? Porque se eu fizer a intervenção, se calhar vão-me chatear. E por isso, eu não enfrento as coisas. Eu não enfrento o desafio. Eu ignoro o desafio. E quando ignoro o desafio, não estou a construir, estou a alimentar. Estou a alimentar práticas. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quando uma situação qualquer que ponha em causa aquilo que é o direito de nós estarmos no mesmo espaço com os nossos semelhantes.
quando a situação acontece e eu a subir para o lado, não estou a contribuir para a minha perspectiva formativa, digamos assim, e não tem que ser com o aluno, pode ser com um colega. Nem estou a construir para a perspectiva de discussão que tem que existir sobre ações, comportamentos, ideias ou preconceitos que eu possa ter, que têm que ser discutidos. Eu posso ter um preconceito, assumi-lo, é da minha personalidade e vai ser difícil tirá-lo. Mas não vou ignorá-lo, eu tenho que falar dele. Eu tenho que falar das coisas. E, portanto, aquela característica que eu queria deixar é que quando as coisas surgem devem ser enfrentadas, nomeadas, identificadas e discutidas. Portanto, porque o grande problema é nós pensarmos que as coisas não nos dizem respeito, mas dizem-nos respeito. Da mesma forma que há situações que normalmente se diz assim, olha que eu levo-te ao diretor. Não, o diretor não tem a norma. A norma é de todos nós. A norma é de todos nós. Nós temos o dever de ter a norma presente, a norma socialmente aceite. Socialmente aceite. Regulamentar. Socialmente aceite. Nós temos o dever de fazer uma intervenção construtiva. E mais do que penalizar, é educar. Mais do que penalizar, é educar. E com esta termino. Aqui há uns tempos nós fizemos uma ação que era, eu estou-me a desviar, mas serve como pano de fundo, que era ESAG Limpa, Escola a Brilhar. Não sei se lembra, foi há uns anos atrás. Quem eram responsáveis era a Associação de Estudantes. A minha equipa, a única coisa que fez foi imprimir umas t-shirts com umas cores assim muito sonantes, uns laranjas, uns verdes, umas coisas, e escrevemos atrás monitores ecológicos. E então, a ação seria o seguinte, quando alguém deitava uma coisa para o chão, a pessoa não ia prescritivamente dizer assim, apanha. Não, dizia assim, encostava-se a ela e dizia assim, com licença, e apanhava ela e punha num saco. Felizmente nós não conseguimos encher um saco de lixo, não conseguimos. Portanto, já há ideias aqui de alguma prática. Mas o que é um facto é que nós não deixamos de fazer intervenção pelos pares, a Palmira falava em mentores, não, intervenção pelos pares, mas uma intervenção que não deixava ficar nada para trás. E a ideia, a mensagem que passou foi, com licença, porque eu apanho. E isto é muito mais, digamos assim, tem muito mais impacto do que apanha, porque é prescritivo. Portanto, o conselho que eu dou é que nestas coisas nós possamos ajudar as pessoas a refletir, a pensar e a agir de uma forma consciente. Mas para isso, e agora com esta frase eu tenho que encarar os bois, eu tenho que pegar os bois pelos cornos, não é? Porque às vezes pegar no rabo... Perceberam a minha forma discreta, mas sim, aquilo que o professor Paulo está a dizer, eu vou pegar no início, que é, nós não temos que ser sempre super-homens e super-mulheres, não temos que dizer ou assumir que não temos ideias pré-concebidas, todos nós têm ideias pré-concebidas sobre tudo o que nos rodeia, nós desenvolvemos uma ideia, mais positiva, menos positiva, mas assumimos e não há nada para lidarmos com essas ideias pré-concebidas quando elas não são as mais adequadas do que começarmos por verbalizar ou para nós mesmos ou para os outros de que realmente temos este sentimento face a esta situação. Isso é meio caminho andado para começarmos a resolver aquilo que efetivamente se passa à nossa volta, porque começamos connosco. Vou passar aqui a palavra à nossa menina e vou deixar a professora Palmira para o final, pode ser? Vou passar a palavra à Devanchi. Devanchi, tu certamente que sentiste muito esta percepção, tiveste muito esta percepção de ideias pré-concebidas, preconceitos mesmo, quando cá chegaste. Tens assim alguma experiência muito negativa e depois alguma muito positiva sobre esta questão dos preconceitos? O que é que sabiam, por exemplo, sobre a tua cultura? O que é que sabiam sobre ti? O que é que achavam que sabiam sobre ti?
agora, quando a professora falou, eu lembrei um momento que uma colega falou uma vez comigo que eu vi um filme e aquele filme mostrava essas coisas, né? Blá blá blá, e ali aquela pessoa estava a fazer essa coisa, estava a fazer um trabalho, faz na tua cultura. E eu disse, não, isto não é minha cultura, isto é outra cultura, porque eu nunca ouvi falar. E ela tipo, não, isto mostrou no filme e é a tua cultura. Ela não estava a me perguntar, ela indiretamente estava a me mandar, esta é a tua cultura, tu não sabes a tua cultura. E eu disse, sim, a minha cultura é muito grande, eu também não sei muitas coisas, mas de certeza o trabalho que aquela pessoa naquele filme está a praticar não é minha cultura, eu posso dizer. Mas ela não queria entender, ela só queria mandar de forçar-me a entender que aquele trabalho era verdade. E nem sempre o que nós encontramos na internet, redes sociais, é verdade sobre outras culturas. Podem ser as pessoas porque não gostam, porque, na minha opinião, existem algumas pessoas à volta de nós ou em mundo que só querem estragar o mundo. Eles gostam de estragar. Estragar não é uma palavra muito boa. Ok. Estragar o trabalho que já está feito. Podem ver filmes, mas nem aquele filme é só para ganhar dinheiro. Aquele filme é só para um momento mais livre. Nem sempre as coisas que vocês estão a ver é certeza. É a realidade. Como nós podemos ir anteriormente, os pontos que nós estávamos a falar, se vocês têm alguma coisa, curiosidade que vocês viram, vocês podem perguntar aos colegas que sabem na escola. Podem ser um filme de Brasil que vocês viram, Venezuela. Aqui existem pessoas que vocês podem encontrar, tipo o nosso clube de interculturalidade, e vocês podem perguntar à pessoa, porque de certeza ele sabe mais informação do que aquele filme qualquer. E esta é a mensagem. Espetacular, muito obrigada. Deixa-me só dar uma sugestão, quer para o clube no qual tu estás integrado, quer para os senhores e para as senhoras professoras. Tem uma autora que eu gosto muito, que para os mais jovens tem mesmo um TED Talk, para os mais crescidos que até gostam e apreciam muito a leitura, que é a Chimamanda Adichie, certamente já ouviram falar alguns de vocês, e ela tem um TED Talk que se chama Os Perigos da História Única. Sendo ela uma autora, deixem-me ver se lá está, nigeriana, obrigada, estava aqui a pensar para não errar exatamente aquilo que ela chama a atenção, e em que ela vai viver para os Estados Unidos e a colega na universidade lhe diz, lá da África, do teu país de onde tu vens, fazem isto, aquilo e aquilo outro. Quando a África efetivamente não é um país, é um continente e tem uma série de culturas e uma série de países com uma identidade muito própria. Portanto, muito obrigada pela tua partilha, acho que foi muito rica e fica aqui o convite para quem não conhece este TED e esta partilha da Adichie, que vá ver, até depois também tem vários livros em que ela escreve sobre as histórias de África, não é? Ou pelo menos do país dela. Ora bem, professora Palmira, compete-lhe a si dar o pontapé de saída, porque depois eu vou tomar a palavra, vá. Sobre este assunto, sim. Sobre esta ideia dos preconceitos, eu vi que tomou aí algumas notas. Força. Pronto, então, já que falou da Chimamanda Adichie, eu sugeria, para além desse, e acho que todos os professores deviam ver exatamente este vídeo que está no YouTube e que a doutora Teresa já referiu. Já agora também podiam ver um outro que diz porque é que devemos ser feministas. Porque é que todas devemos ser feministas. Sugiro, entre outras coisas, a Americana, que é um dos livros assim, assustadores para quem vê por tamanho. Mas, relativamente à questão que nós estamos aqui a falar, o professor Paulo Mota, uma das coisas que referiu é que devíamos pegar pelos ditos cujos e não pelo rabo, até porque pode sair sujo.
e que devemos falar dos problemas. Eu, se calhar, continuo a dizer que eu vou fazer um bocadinho o papel de advogado do diabo e gostaria muito de saber o que é que esta escola tem neste momento para se poder falar dos problemas. Dos problemas dos alunos, como é que eles falam dos problemas, onde é que eles falam dos problemas. E se me permitem também, porque eu não deixei de ser professora, só estou aposentada, onde é que os professores falam dos problemas? E os professores têm muitos. E os problemas estão todos debaixo dos tapetes. E, portanto, eu acho que estas coisas são importantes também para refletir. Até porque, e preparem-se, já agora vou continuar a ser politicamente incorreta, os professores não vão ser todos portugueses e branquelas. Nós vamos passar a ter portugueses que não são branquelas, vamos passar a ter professores de outras nacionalidades, já temos, e se calhar também era importante a integração desses mesmos professores e dos problemas que eles têm. Até porque se nós, e muitos de nós passamos por várias escolas, sabemos que há professores com uma cor de pele diferente da nossa, que é diferente de todas as pessoas, e que têm problemas exatamente porque têm uma cor de pele diferente da nossa, de todas as pessoas que dizem que é uma pele branquela. Portanto, esta era a primeira questão. A outra questão tem a ver com a cultura, aqui que me falava a Devanshi, e eu questionava, por exemplo, a todos os professores de todas as áreas disciplinares, o que é que fazem para os alunos que vêm de diferentes países falarem da sua cultura. Professor de História, se quando, por exemplo, está a fazer trabalhos de projeto ou de pesquisa, se alunos que vêm de Angola, que vêm do Brasil, se vão pesquisar nessa área e transmitir depois aos colegas. Os professores portugueses, daquelas coisas que eu efetivamente não percebo nada, mas que se fala, não sei se é pai da educação literária, não sei o que, ou lá o que é, se por acaso também falam de autores que não são portugueses. E também se lê autores que não são portugueses. E se calhar os professores das outras áreas, e eu estou a falar mais das áreas de humanidades, porque é onde nado muito melhor, eu não nado mariposa, se, por exemplo, se fala sobre a botânica, se fala sobre a zoologia das áreas de onde eles vêm. E, portanto, isto também é uma forma de integração. Pois, eu diria que ficamos com esta mensagem muito presente, porque não há comentário possível que eu possa fazer, mas é uma reflexão que eu convidava ou reforçava, a professora Palmira convidou-vos, e eu reforçava este convite à reflexão. O que é que cada um de nós pode efetivamente fazer, não é? Pedia-vos mais uma salva de palmas para este painel que aqui está presente. E agora, se calhar, eu iria usar um bocadinho da palavra, não pegando, só porque eu movimento muito e não vou parar quieta e não ia dar asneira, mas pegando na última bola, para de alguma forma tentar sistematizar algumas das ideias que aqui foram surgindo e se calhar até acrescentar umas outras. Algumas ideias mais teóricas e de reflexão, outras já com algumas propostas também de trabalho e de concretização de como é que nós podemos tratar este tema, se quiserem, sim, desculpem, como é que nós podemos tratar este tema em cada uma das nossas comunidades escolares e especificamente aqui na nossa escola. A professora Palmira reforçou, eu vou sempre tentar, o difícil vai ser eu agora regular-me a mim própria, mas porque nós ainda vos queria dar 10 minutos para vocês fazerem as vossas perguntas e as vossas intervenções. Mas dizer-vos que a professora Palmira falou de uma coisa muito importante e que nós vamos voltar a reforçar, portanto eu pedi, se vieram hoje, venham por favor daqui a 15 dias, na próxima, daqui a 15 dias também, que é o espaço de voz, o espaço de participação. E o que é isto de cada um de nós participar?
ok? E o que é isto de cada um de nós ser ouvido, ok? E mais uma vez, parabenizar e aqui pelo apoio que a professora Palmira deu, neste sentido de que é preciso nós reencontrarmos os espaços de participação e os espaços de voz dos nossos alunos e das nossas alunas. É preciso nós percebermos o que é que fizemos, onde é que paramos nos espaços de participação e de partilha dos professores do corpo docente e eu diria também e dos nossos funcionários e administrativos e auxiliares que fazem parte da nossa comunidade, ok? Estes são tudo espaços fundamentais aqui dentro da escola, mas vamos lá para eu não me perder. Aqui só algumas imagens e alguns dizeres também por parte dos estudos, porque tudo o que vocês disseram aqui, de alguma forma acontece na vossa escola, mas é uma realidade que está a acontecer por Portugal inteiro. Eu tenho tido o privilégio de orientar uma doutoranda, foi mestranda primeiro, agora uma doutoranda, mas que foi tentar perceber que desafios encontram os alunos estrangeiros basicamente, e eu depois acrescentei ali, ou com características específicas, está bem, na escola e na comunidade. Destaquei só a preto, porque isto são diálogos, só para vocês perceberem que não foi inventado das nossas cabeças, são diálogos de um conjunto muito vasto de alunos de norte a sul do país, está bem? Que foram recolhidos, alunos, pais e professores, que foram recolhidos por esta minha estudante, que está ali, estes são do mestrado dela e tenho outro já do doutoramento, a Fátima Ginícolo. Uma das características que eu penso que já foi reforçada, coisas muito logísticas, que é quando nós chegamos a um país diferente, faltam-nos alguns documentos, isto são mais as famílias a sentirem esta necessidade, e o que fazer, a quem me dirigir, quem é que me pode ajudar, e vocês dizem, a escola também tem responsabilidade em orientar sobre os documentos. Se calhar às vezes uma palavra, uma pequena indicação, pode-se dirigir ali, já é o suficiente, não é? Pronto, mas é uma das primeiras situações que são enfrentadas. Depois também é muito, como diz aqui, os primeiros meses são sempre muito difíceis e se vocês repararem até estamos a falar de alguém, de um estudante ou de uma estudante, eu não recordo, nem interessa, que vem supostamente de uma comunidade que falam a mesma língua portuguesa, que não é verdade, ok? Falam o português do Brasil, não entendem, obviamente, tal como nós também não entendemos quando um colega nosso açoriano fala, tem uma pronúncia mais cerrada. Se eu for a Lisboa, têm que me pedir para eu falar devagar, porque eu tenho uma pronúncia cerrada do Porto, ok? E o português, tal como os países de língua oficial portuguesa, nem sempre nós fazemos uma aquisição de que toda a gente nos entende porque falamos todos português e isso não é verdade, está bem? Portanto, temos que ter muito cuidado com estas expressões e também aqui com esta questão da adaptação. As pessoas deixam tudo para trás. Eu tirei aqui um slide que era importante, mas achei que hoje não era o foco da nossa conversa, que é o que é que leva as pessoas a saírem do seu próprio país. E normalmente está associado a melhores condições de vida, e as condições de vida implicam educação, habitação, segurança e saúde. Está bem? Só para vocês terem assim uma ideia. E estamos a falar de população migrante, não estamos a falar de uma população migrante muito específica, que é o caso dos refugiados, de pessoas que são obrigadas a sair dos seus países, nem requerentes de asilo. Ok? Pronto. Depois, aqui já com uma entrada na escola, muito especificamente, o funcionamento das escolas é diferente nos diferentes países, está bem? Portanto, é importante, eu já percebi que vocês têm aqui mentorias, têm aqui o Clube da Interculturalidade, que certamente aciona um conjunto de mecanismos que promove esta adaptação às rotinas, mas vejam, pequeninas coisas, não é? Como, por exemplo, por norma, nós mudamos de sala, os nossos alunos mudam de sala ou ficam, depende de escola para escola, na verdade. Mas neste caso esta aluna dizia não, quem mudava era o professor, nós ficávamos sempre na mesma sala. E na escola onde ela andava na altura não era assim, ela tinha que ir de sala em sala em busca do espaço onde ia ter aulas a seguir. Por exemplo, tirar a senha do almoço
uma coisa tão básica, tão elementar, não é? E que pode ser uma dificuldade porque as pessoas não conhecem as dinâmicas, não é? Pronto. Para além disso, as questões da alimentação, que eu acredito que neste momento já estejam muito mais dispersas, porque as nossas escolas já são muito mais sensíveis à alimentação, têm várias possibilidades de emenda, mas ainda se calhar nem todas o fazem, não é? Nem todas têm. Nomeadamente naquilo que é a consideração do ponto de vista até religioso, poder-se ou não se poder comer determinados alimentos. Não é só cultural, ou melhor, a religião também é cultural, mas é um cultural mais específico, está bem? Outra questão que é, há bocadinho, estrategicamente, eu não sei porque é que parou entretanto, mas o meu computador, eu não sei se vocês repararam, e ainda bem que eu liguei o meu computador, porque ele estava automaticamente a traduzir para inglês, não fica perfeito, mas é uma ferramenta que facilita bastante numa fase inicial, até porque nem sempre os nossos alunos que nos chegam têm logo de imediato a integração à língua portuguesa, não é? Porque às vezes tem a ver com números de alunos para frequentarem, para se organizar uma turma, etc. E nem todos os professores têm que saber, obviamente, porque é uma das queixas que os professores nos fazem, mas eu não tenho que saber falar inglês, eu tenho imensa dificuldade, eu não me expresso da mesma maneira em inglês como me expresso em português, obviamente que não. Mas às vezes há pequenas ferramentas, como a que estava a correr aqui, que nos ajudam a promover também no nosso cotidiano esta integração. E reparem o que disse esta aluna. Efetivamente, mesmo percebendo, não sendo a língua de origem e percebendo um bocadinho de inglês, são horas e horas e horas a ouvirem falar noutra língua. Eu desafio-vos a pensarem quando vão a um congresso, numa faculdade das nossas, aqui em português de Portugal, ok? Vocês passam um dia a ouvirem as pessoas como eu, os professores, os investigadores a falar, e já ficam cansados. Certamente que se formos a Vilnius ou à Lituânia ou outro país qualquer em que ouvimos falar inglês, ao final de uma manhã a nossa concentração está desesperada, certo? Não conseguimos estar concentrados. Isto a mim acontece-me e eu lido com o inglês quase todos os dias. Não é? Portanto, imagino que a cada um de vocês também aconteça. No entanto, não pensamos muito nisto em relação aos alunos. Os nossos alunos também ficam muito cansados em estarem constantemente a ouvir falar noutra língua, ok? Mesmo sendo um dos objetivos apropriarem-se da língua portuguesa. Mas é muito intenso, ok? Os professores estão mais preocupados em fazer o trabalho deles, estão mais preocupados com isso do que estar preocupado com uma aluna ou outra que vem de outra origem. Na verdade, os professores estão sobrecarregados. Isto é uma realidade, a professora Palmira acabou de reforçar isso. Temos que encontrar espaços também de partilha e de reflexão e de simplesmente, olha, fazermos crochê, cortarmos na casaca uns dos outros, divertirmos-nos, porque os professores estão sobrecarregados. No entanto, na verdade, também, quando nós escolhermos ser professor, sabemos que a nossa missão é também esta, é preocupar-nos com cada um dos alunos que nos surge à frente. Fica só aqui este apontamento de reflexão, para não vos maçar muito mais. Pronto, a questão do menu na escola, a questão dos alunos, entre alunos, isto não é só professores-alunos. Não é? Nem é só, por exemplo, o funcionário que está na porta saber ou não saber falar outra língua para saber encaminhar o aluno que nos chega vindo de outro país para onde é que vai ou não, ou a professora ou a funcionária que está na biblioteca ou na cantina, ok? Mesmo entre alunos, e é bom que este clube da interculturalidade tenha uma responsabilidade acrescida, não é? De perceber que nem todos nós somos friendly, não é? Nem todos nós temos uma atitude simpática, de acolhimento. Nem é só simpático, só sorrisos. É de acolhimento aos outros. Fazemos isso entre nós, que somos nacionais, que somos portugueses e daqui, não é? Do Porto, tripeiros de Gema, como eu sou. Estamos em Gaia, desculpem. Mas tripeiros de Gema. Mas, na verdade, mesmo entre nós às vezes discriminamos os nossos colegas. Faremos isto de uma forma muito mais acentuada
com os colegas que vêm de fora. Portanto, convém também os próprios alunos estarem vigilantes quanto a esta realidade, ok? Pronto. No entanto, nem tudo é mau, ok? Algumas pessoas não conseguem fazer amizades. Há também alguns alunos e alunas que têm essa responsabilidade, que se auto-excluem. Isto é uma realidade que também temos que ter em atenção. Põem-se um bocadinho de lado e refugiam-se, só falam com... isto é muito visível, por exemplo, na comunidade de alunos brasileiros e na comunidade de alunos que nos vêm, por exemplo, da Guiné-Bissau, porque realmente o português não é muito entendido e acabam por se fechar muito entre alunos. Foi muito visível durante o tempo, no início da guerra da Ucrânia, foi muito visível porque os estudantes que vieram cá estudavam em casa porque não, desculpem a expressão que vou utilizar, mas não se queriam misturar, porque queriam acreditar que ia ser uma situação muito pontual, então não valia a pena misturarem-se. Portanto, os próprios estudantes às vezes também se auto-excluem desta nova realidade. Então, quais são os grandes desafios que nós enfrentamos aqui? Bom, temos as dificuldades linguísticas, as diferenças curriculares, a falta de familiaridade com o sistema educativo, um sentimento de isolamento muito grande. Mesmo, como é que alguém dizia, eu sinto-me sozinho mesmo no meio de muita gente, não é? Eu posso estar rodeado de pessoas, mas sinto-me sozinho. Discriminação e a xenofobia sempre muito presente, mesmo quando nós achamos que que não estamos a ofender, ok? Às vezes estamos a ofender. Nós temos muitas e muitas piadas que são contadas como piadas num ambiente informal, mas que são extraordinariamente racistas, ok? E não estou a falar, um dos projetos que eu acompanho no Observatório tem pessoas com baixa visão e pessoas cegas. E eu não estou a falar quando uma dessas minhas pessoas, eu chamo-lhe as minhas pessoas cegas, eu não estou a falar quando elas me dizem assim: ó Teresa, eu é que sou a ceguinha e tu é que não estás a ver. Eu não estou a falar disto, ok? Eu estou a falar quando nós efetivamente estamos a contar, como contamos piadas de alentejanos, como contamos piadas, reparem, mesmo dentro do nível nacional, nós temos aqui várias situações que são discriminatórias. Preconceito e bullying, está bem? O bullying verbal é muito, 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 muito presente e é preciso estarmos atentos. Dificuldades em fazer amigos e o sentimento de exclusão. Posso até não estar excluído, mas sinto-me excluído de uma comunidade. Quais são estas dificuldades, muitas vezes também que acrescem à realidade da população migrante? A pobreza, a falta de acesso a recursos educativos e a necessidade de trabalhar para ajudar a família. Está bem? Isto é uma realidade muito presente. Surgiu mais na zona da Grande Lisboa, mas também acontece, já também houveram vários discursos da zona de Braga, ok? Aqui da zona do Grande Porto, não tenho bem a certeza, mas é uma realidade à qual temos que estar atentos também, ok? Ao nível da saúde mental, muitos problemas associados à ansiedade, à depressão, ao stress e às saudades da terra natal. Claro que a população que vem refugiada e que procura asilo ainda tem a acrescentar a isso tudo, toda uma história de vida que é plenamente traumática, ok? E, portanto, estes estudantes vivem, sem dúvida, aquilo que nós designamos, que é muito conhecido nos Estados Unidos, o stress pós-traumático, não é? Pronto. Cá está uma das palavras que vocês utilizaram e muito bem, não é? É preciso conhecermos para podermos ajudar e sensibilizar os outros. No fundo, só está aqui sistematizado o que vocês já sabiam, certo? Pronto, eu avancei há bocadinho um pouco. Realmente, quando a população é uma população refugiada, quando temos estudantes que vêm refugiados, temos que ter em consideração também a realidade de onde vêm, porque é que tiveram que fugir e o que é que trouxeram com eles. E isto é importante porquê? Porque se vocês pensarem em terem que meter, por exemplo, em 5 minutos na vossa backpack, na vossa mochila, tudo o que é importante na vossa vida,
eu acho que já estou a ver nas vossas caritas que vocês não conseguiriam meter tudo aquilo que realmente importa para vocês no espaço de uma mochila. E às vezes nem sequer há tempo para trazer a mochila connosco. Okay? Mas é uma das dinâmicas que nós costumamos provocar que nos ajudam a refletir sobre o que é, porque é que temos que pensar também na situação dos refugiados, das pessoas que vêm com características graves por trás. Portanto, fica aqui um desafio de pensarmos especificamente nos migrantes em geral, está bem? Nas diferenças culturais e religiosas, ok? Ao nível de todas as adaptações que eles e elas têm que passar no seu cotidiano, na educação, no desporto, etc. Mas também especificamente porque ainda está eu ia tirar este slide que refere os refugiados e os requerentes de asilo, mas não retirei, porque face à situação política atual, ao nível europeu e ao nível mundial, eu acho que ainda vai voltar a haver outro boom eu o que digo é com base em evidência científica, está bem? Portanto, quando eu digo eu acho, é pelas leituras que vou fazendo. Eu acho que vai voltar a acontecer este outro boom. Passei um bocadinho rápido para a frente, ou então foi ele que começou a passar. Então, começou a passar sozinho. Portanto, importa retermos que realmente há diferentes realidades, as condições que levam à imigração, e nós vemos também, como o professor Paulo disse muito bem, nós também somos um país, somos um povo que foi para outros lados, e por isso também estamos espalhados por esse mundo fora. Cada uma destas condições gera uma história de vida, uma especificidade que precisa de ser enquadrada e compreendida, mais do que criarmos generalidades. É sentar-nos e olhar para os outros. Não são só os psicólogos que fazem isto, cada um de nós consegue fazer isto porque nós fomos formados e está na nossa missão enquanto professores, aprender a ser, não é? E para aprender a ser, eu ensino os nossos alunos ou tento transmitir, mas eu também tenho que ter as mesmas ações, tenho que ser coerente, ok? E os processos de integração não são fáceis, ok? Não são fáceis. Nem para vocês, nem para os estudantes, nem para os estudantes, nem para os professores, nem para os professores, nem para o pessoal administrativo, nem para o pessoal administrativo, nem para os profissionais, para os assistentes operacionais, etc. Okay? Isto não é nada fácil, embora tenha aqui uma carinha muito risonha, que é para tentar, assim, não podemos focar-nos, como disse o professor Paulo, não nos podemos focar nos problemas, temos que nos focar nas soluções. Okay? Portanto, um sorriso ajuda a ser sempre o primeiro despoltar de uma solução, mas não chega também. Vamos lá então ver algumas soluções. Ok, eu isto acho que também já fui dizendo, mas eu depois passo para os professores que tiverem interesse e para os estudantes que tiverem interesse, eu passo esta apresentação, está bem? Algumas coisas que nos obrigam a pensar. Da escola para a comunidade, da comunidade para a escola, é importante criar e desenvolver redes de suporte, ok? Situações simples, mas que nos ajudem a desenvolver o sentido de pertença e comunidade, que ajudem os nossos estudantes e as nossas pessoas a estar bem socialmente e principalmente a cuidarmos de nós, a cuidar do outro. Fica também um desafio para uma próxima vez, quando a escola quiser, falarmos um bocadinho sobre a ética do cuidado. Está bem? Pronto. Que vai ao encontro, mais uma vez, daquilo que este painel belíssimo disse, cuidarmos uns dos outros. E considerarmos que o aluno, e este aluno quando chega, este aluno que é migrante e chega, está na escola sem dúvida, mas tem todo um conjunto de suporte ou não suporte na comunidade, mas que nós rapidamente enquanto escola podemos ativar serviços de saúde, serviços sociais, atividades artísticas, culturais e desportivas, e como vocês viram, o desporto, vamos falar também mais daqui a 15 dias, porque o desporto pode ser um facilitador muito grande, pode ser, digamos, até que uma ferramenta, embora eu acho que a palavra ferramenta reduz um bocadinho a importância que o desporto pode ter na integração e no desenvolvimento dos nossos alunos, nomeadamente dos nossos alunos migrantes. Como é que nós podemos estudar? Algumas estratégias para superar estes desafios. Obviamente,
termos cuidado e aprendermos a língua portuguesa, participar em atividades extracurriculares, procurar o apoio de professores, colegas, familiares, também muitas vezes procurar ajuda profissional para lidar com problemas ao nível da saúde mental. E vejam, saúde mental é o nosso bem-estar psicológico, não tem a ver com pessoas que, como se dizia, que é uma palavra que nós ainda utilizamos muito hoje em dia, que é pessoas que são tolinhas, não é? Pronto, nós precisamos cada vez mais de estar bem com nós mesmos. Há algumas medidas políticas e medidas de apoio. Os cursos de português para migrante cada vez devem ser mais reforçados, está bem? Programas de tutoria e mentoria que vocês já têm aqui, mas que podem ser mais dirigidos, se calhar, para esta questão da integração e da inclusão da população migrante e da população mais vulnerável ou oriunda de outros contextos socioculturais e financeiros, intervenções contra a discriminação e xenofobia e a promoção da inclusão e da diversidade. Deixem-me só dizer-vos uma coisa, não tirando o valor da realização dentro de um plano, de um projeto educativo, um plano de atividades que contempla algumas atividades interculturais, ok? Não tirando de maneira nenhuma esse valor, mas só isso não chega. Não chega a fazermos o dia da alimentação intercultural. Ok? O importante é, no dia-a-dia, desde que um aluno entra pelas portas daquela escola, ok? Sentirmos que há uma cadeia de interajuda, há uma cadeia de suporte que lhe permite sentir que faz parte desta comunidade educativa. Está bem? Nas pequenas ações, do orientar, de dizer onde é que é a senha do almoço, como é que funciona a biblioteca, se vamos ou se não vamos mudar de sala, quem é a pessoa. Eu até nem me safo muito bem em inglês, mas como disse o professor Paulo, tiveram 2 horas à conversa, sem ninguém saber nada da língua que estavam a falar, mas conversaram, comunicaram 2 horas, não é? O estarmos atentos uns aos outros, criar uma cadeia, uma ligação, desde o primeiro momento em que entra na porta da escola até ao momento em que sai. E estas ações é que são importantes. Mais uma vez, claro, que é também um primeiro passo, um segundo passo, promover o dia da alimentação intercultural, até se calhar o dia das histórias e termos os cartazes das histórias de cada um dos países, etc. Ok? Mas só isso não garante esta inclusão real dos alunos. Pronto. Os pares tutores, chamar aqui a atenção, pares, colegas de escola, este clube da interculturalidade, se calhar podem adotar, não é? Vocês podem ser embaixadores e criarem aqui dinâmicas em que cada um de vocês adota, entre aspas, neste sentido de adoção, não é? Mas fica mais responsável por ver se um dos vossos colegas se está a ter tudo aquilo que precisa. Às vezes isto resolve-se com uma só palavra. Passar, olhar e dizer assim, está tudo bem hoje ou precisas de alguma coisa? Ok? Mas de uma forma sentida, tá? Não seja só assim visto como, vamos fazer por obrigação. Pronto, a mentoria, considerando com a questão dos professores e dos alunos mais velhos. Portanto, tutoria quando temos a mesma idade, mais ou menos. Mentoria, professores e alunos mais crescidos que suportam, dão apoio, ok? Tá? Depois temos aqui esta definição, olha, depois eu avanço, eu tinha preparado isto, o que é um mentor. Eu também, mais uma vez, depois deixo isso, mas eu, como já vi que vocês já têm um programa que está a funcionar muito bem, vou passar um pouquinho aqui à frente, mas deixem-me só dizer-vos aqui que esta questão que é muito importante, que são, eu acho que foi o professor Paulo, mas eu não queria mentir, são competências de ajuda que são muito naturais em cada um de nós. Nós sabemos identificar pessoas que agem de uma forma natural, faz parte. Pessoas que são cuidadoras por natureza, não é?
Pronto. E essas pessoas podem ser capitalizadas, podem ser puxadas para estes programas de mentoria. E, obviamente, também até podem associar isto a programas de voluntariado que nos ajudam também automaticamente e que desenvolvem, não só, fazem de nós cidadãos. Estão a ver? A cidadania não é uma construção, também não é um conceito que pode ser, hoje eu vou dar uma aula de cidadania e a cidadania vai aparecer naqueles alunos. Não. A cidadania é vivida no cotidiano, no nosso dia-a-dia, nos exemplos que nós damos, nas ações que nós temos, no apanhar o lixo do chão, em vez de chamar a atenção ao aluno, mas se calhar, em vez de apanhar só eu, vamos apanhar os dois o lixinho e aprendemos os dois, não é? Eu porque estou a ser modelo e o aluno porque se calhar para a próxima se vai lembrar. A cidadania é um processo que acontece na escola, diariamente, e que faz parte do aprender a ser. E o aprender a ser não é só para os alunos, também é para os professores e outros elementos da comunidade educativa. Bom, fica aqui assim um obrigada por me terem também ouvido este bocadinho, e eu agora voltava a chamar os meus colegas para virem para aqui, porque eu penso que ainda temos uns minutinhos para... Podem ser 5 minutos de perguntas e respostas e assim? Pode ser? Pois, eu acho que já passei os 5 minutos das 4, mas... pois, era isso, era essa justificação. Nós começamos mais tarde. Bom, agora vamos então abrir um espaço de perguntas e respostas. Quem quer intervir? Eu ando com o microfone e os meus colegas vão responder. Estamos? O mais difícil é sempre a primeira pergunta. Para qualquer um deles ou para mim? Vá. Se puder ser por eles. Já foi feita, acho eu. Pelo menos. Tinha uma pergunta para, desculpa que eu não consigo. Devanshi. Mas penso que ela também já foi feita e ela, em parte, até respondeu muito bem, como em todas as questões que lhe foram postas. Não, se tu podes exemplificar ações de empatia que encontraste aqui quando chegaste, aqui na escola e na cidade e no país, e por outro lado, há ações de falta dela, não é? Se tens algum exemplo concreto, mas até já identificaste um, mas não muito positivo, mas agora será que tens aspectos simpáticos que tenhas tido experienciado experiências simpáticas com colegas, com pessoas que encontraste? Já tive experiências simpáticas e foram eles que me ajudaram a entender que... Ajudaram-me a aumentar a minha visão sobre as pessoas, porque existe uma comunidade que eu conheço, não é comunidade, mas um grupo, né? Um grupo que eu conheço e que ajuda não só a mim, mas eles já ajudaram muitas pessoas. É um programa e eles ajudaram-me a entender sobre aqui como funciona. Tipo, a professora, como estava a falar no PowerPoint, que tipo, comprar senha de cantina é muito simples, mas talvez outra pessoa não pode conhecer. Eu já tive pessoas que me ajudaram em 7 anos até agora e foram muito simpáticos, porque talvez eles já tiveram experiências ou educação desde infância, né? E deu para entender que existem pessoas de diferentes pensamentos, porque nós somos todos diferentes, mas iguais no mesmo tempo. Por isso, sim, tive experiências muito más, mas bons também. Se me permite, eu gostava de fazer uma sugestão, uma observação e uma questão. Pode ser? Uma observação, quer dizer, eu tinha várias, mas não temos tempo. Nós estamos a dar muito enfoque aos professores e acho que isto deve ser uma coisa que deve ser bilateral, não é? E acho que o professor tem que fazer isto, o professor tem que fazer aquilo, ok. Mas também temos que ter o reverso de medalha. E nós temos vários alunos estrangeiros, sem dúvida,
nós temos empatia, mas também tem que haver reciprocidade. E nós também acontece que temos alunos que às vezes não estão predispostos a isto. É a mesma coisa que eu querer ensinar, e o aluno tem que estar predisposto a receber a mensagem. Portanto, esta é uma pequena observação. Uma sugestão, vou inverter, uma sugestão. Acho que vocês deviam fazer esta ação também para pais e alunos estrangeiros. Porque também tem que haver muito dos pais, não é? E às vezes, por exemplo, o professor Paulo há bocado falou muito bem, e eu falo por mim, eu quando vejo alguma coisa que eu não gosto, eu intervenho, mas às vezes acontece que a nossa intervenção origina que os pais venham cá fazer... Não foi o meu caso, atenção. Mas aí nós vemos na televisão, o professor repreende o aluno e no dia seguinte tem um gangue à espera para dar uma coça. Portanto, e a minha questão é para a menina, que é o seguinte, queria perguntar o que é que, se me permite, posso tratar por tu? Pode ser, pode ser. O que é que tu fizeste quando vieste para Portugal para te integrares? Eu não sabia como entrar na comunidade, que eu... É uma coisa muito estranha, mas eu não sabia em mundo até quinto ano, porque eu entrei aqui em Portugal, comecei a estudar de quinto ano, e antes do quinto ano eu não sabia que Portugal existe. É uma coisa tão estranha, mas eu não sabia. Foi de repente que os meus pais disseram, vamos ali, né? E blá blá blá, e estou aqui quase 8 anos aqui. Mas eu não fiz, eu não tinha nada preparado, vou fazer assim, vou fazer estas perguntas para entregar, porque quando vocês encontram numa situação, parece um mundo extraordinário, porque é um mundo totalmente diferente e vocês não sabem onde ir. É tipo um teste que vocês estão a fazer, de repente, existem ali 15 perguntas e vocês não sabem onde ir, porque vocês... Era uma surpresa que vocês tiveram, aquele teste, né? E vocês não sabem se vão começar por pergunta 12, por pergunta 1, vocês vão ter experiências todos os dias diferentes de como começar. Vai ser um problema que vai surgir, agora tenho que fazer este documento, vai ser isto, agora eu preciso de comida, né? Então tenho que encontrar uma forma de comida, então vou talvez perguntar por um professor ou colega e ela vai dizer, sim, existe cantina, existe buffet, né? Para essas coisas, porque nós não sabemos os problemas que vamos ter, porque simplesmente não sabíamos. Mas concordo com o professor que estava a dizer que muitas vezes os professores querem ajudar os alunos, mas os alunos estão fechados, tipo uma cápsula, e eles não querem entregar, porque talvez já tiveram experiências horríveis, muito más, com os outros professores, porque eu concordo que os professores têm muito trabalho e eles escolheram esta profissão para ajudar e é o que eles querem. Eu entendo que muitas vezes os alunos não querem abrir, mas talvez naquele momento nós temos que encontrar outras formas de conseguir melhorar aquele momento. É isto. Então, tempo apenas para mais uma pergunta, se alguém tiver. De preferência que não seja para a nossa querida estudante. Não, que ela não esteja, está perfeitamente a responder e aqui ao nível, mas têm mais alguma questão que queiram colocar hoje?
Eu agradeço e acho que sim, sem dúvida nenhuma, que é uma boa estratégia. Também reforçar, eu acho que a questão dos tutores também pode funcionar, dá sempre para irmos contornando algumas situações, mas os programas de mentoria têm tido bastante eficácia. Claro que eu venho do nível um bocadinho superior e no ensino superior os programas de mentoria são uma das formas de entrada para todos os estudantes, não só para os que vêm de Erasmus ou os estudantes migrantes, mas para todos. E têm um resultado muito positivo. Deixem-me também só dizer-vos que daquilo que rapidamente me apropriei e do que saiu desta conversa, eu acho que cada vez mais faz falta. Eu sei que não sei se é aborrecido, mas acho que estivemos aqui todos bem. É um espaço de quarta-feira à tarde, é um espaço que a escola reserva para, às vezes para reuniões, obviamente, mas outras vezes para se calhar estarmos sentados e termos estes espaços de partilha, que eu aconselharia a que sejam espaços de partilha entre diferentes agentes dentro da comunidade educativa, porque isso é fundamental. O podermos trocar impressões, termos momentos mais informais, em que aquelas conversas acontecem sem nós estarmos com a preocupação de estarmos a ser julgados. Pronto, esta ideia de que, ok, o problema é dos alunos. Não, o problema é dos professores. É sempre a ideia do problema que está ali a pesar sobre os diálogos, não é? Mas o criar os espaços em que nós comunicamos uns com os outros tranquilamente, em que nos expomos um bocadinho, e isto não implica contar a nossa vida toda a toda a gente, não é? Pronto. Há coisas que ninguém quer saber, obviamente, mas implica realmente também, eu vejo também dentro da comunidade educativa, e leia-se comunidade educativa, todos os agentes que fazem parte desta comunidade, alunos, professores, assistentes operacionais, assistentes administrativos, direção, que é uma função diferente ao nível do ser professor, ok? Todos os agentes da comunidade educativa, eu muitas vezes vejo como, por exemplo, os médicos e os enfermeiros numa urgência hospitalar. Nós achamos sempre, ou os médicos e os enfermeiros acham sempre que são super-homens e super-mulheres. E então cuidam de todos e não há espaço, ou não pensam em espaço para cuidarem uns dos outros, não é? E isto também acontece aqui nas nossas escolas, não é? Nós temos que efetivamente cuidar. Obviamente que eu posso sugerir o autocuidado para mim mesma, não é? Mas eu também, para mim é importante no meu espaço de trabalho, seja trabalho estudo, seja trabalho de dar aulas, ensinar, etc., é importante que eu sinta que cuidam de mim também. Está bem? E, portanto, nestes espaços de partilha nós vamos, se calhar, identificando aquilo que nos gera ainda situações de desconforto, não só no sentido de as apontar e de criar a checklist de tudo o que está mal na nossa vida, ok? Mas com esta perspectiva de que para cada desconforto que eu encontro também uma solução ou uma proposta de resolução desse desconforto. E acreditem naquilo que vos digo, que se vocês se juntarem professores e alunos em alguns momentos, a maior parte dos desafios que os alunos provocam aos professores, eles são capazes de propor alternativas de resolução desses próprios desafios. Ok? Sejam alunos de 16 e 17 anos de nível secundário, sejam alunos de 6 ou 7 anos de nível de primeiro ciclo. Ok? E o mesmo acontece connosco enquanto gente crescida, não é? Eu tenho a certeza que se eu estiver mais cansada, eu só consigo ver o copo meio cheio. Certo? Só os problemas. Ok? Se eu estiver ali numa rede e à vontade, eu certamente consigo ver o copo meio vazio. E o professor Paulo não me emendou. Consigo ver o meio vazio, só a parte negativa. Eu ia dar conta, certamente. Só consigo ver, tenho uma perspectiva muito negativa da vida.
E daí, agora muita atenção, não é por acaso que os professores são um dos grupos mais afetados ao nível do burnout, está bem? Pronto, mas isto já são outras histórias, dava para estarmos aqui a tarde inteira à conversa. Cuidem uns dos outros, criem espaços de conversa e partilha informal e sejam capazes de se despir, literalmente, não numa sauna, professor, podíamos implementar aqui uma sauna. Pronto, não sei como é que depois olhávamos uns para os outros. Não era a mesma coisa. Não sei como é que olhávamos uns para os outros no dia a seguir, mas vá. Mas isto são coisas que nos ajudam, são estas brincadeiras. Estão a ver o ambiente que de repente estava pesado. Eu disse logo o despir, porque é uma prática, é verdade. Vocês estão-me a imaginar a trabalhar no dia a seguir com aquelas pessoas todas, a manter a formalidade e a tentar partilhar. Eu nunca mais fui a mesma pessoa, juro-vos, mas, e acredito que o colega do professor Paulo também nunca mais tenha sido a mesma pessoa. Mas são hábitos culturais que nós rapidamente também nos apropriamos. Consigamos fazer da vida também um bocadinho de equilíbrio entre falar a sério, falando a brincar. Está bem? Muito obrigada a todos pela vossa presença. Contamos convosco, não contamos? Daqui por 15 dias. Mais uma vez, obrigada pela vossa presença e um obrigado muito especial para a Palmira, que ela permite-me que eu diga Palmira, para a Divanchi, para o nosso diretor e nada disto seria possível porque nós queremos transformar isto em tipo um podcast e nós necessitamos muito quer da presença e da ajuda do Fernando Oliveira, quer do Adriano, o estagiário de informática. Portanto, para todos vocês, um enorme obrigado. Para além de querer contar convosco, ou gostaríamos de contar convosco, 2 a 15 dias, e na sessão de 2 a 15 dias vai estar o Presidente da Associação de Pais, queria também convidar-vos, porque isto é um encontro e é partilha, a partilhar mais um momento connosco. Está bem? Um chazinho, uma cevada. Está bem? Diz? A menina das fotografias, que é a Leonor, Maria Leonor. Obrigada. A Maria Leonor vai estar connosco 2 a 15 dias. Pois é a embaixadora do cartão branco. Está bem? Do grupo da ética. Tá? E também é mentora. Mentora não sabia. Estás a ver? Tá? Muito obrigada a todos. Estão convidados para estar connosco mais um bocadinho.